Isso aí já foi pedido ano passado já, no qual, se for colocar na gíria mesmo, que foi feito lá, foi feita uma gambiarra lá, que quebrou todas as madeiras novamente lá, não tem, está arriscado até as vans que passam lá, uma hora cair dentro daquele rio lá, porque as madeiras estão todas podres, algumas já nem está mais no local. E o que acontece? A gente já temos as vigas já estão cortadas lá na barragem, temos todas as madeiras praticamente prontas lá. Então, não sei se é um descaso com o vereador ou com o povo lá, porque se for lá falta de condução do caminhão, não é porque a prefeitura tem também, que leve as vigas lá e esteja fazendo essa ponte. Porque esperar acontecer algum acidente lá seria muito pior, acredito, até para o executivo. Então, estou pedindo novamente que seja tomadas essas providências antes que aconteça algum acidente lá e seja feita essa ponte novamente, né? Porque não é uma, não é as duas, é uma ao lado da outra. E todas as duas estão correndo risco de acidentes lá. Outro trabalho também que eu fiz é outro pedido também já do ano passado, já que o secretário anterior do ano passado teve lá no distrito, fez promessa para muita gente lá a respeito das águas pluviais que empoçam na praça ali. Uma vergonha, porque as águas chegam, param, empoça do lado da casa do número 98, invade a casa do moço lá, o moço teve que colocar bloco na porta da casa dele para que a água não entre para dentro da casa. E outra coisa também, a promessa foi colocada e retirada para a rua São João, porque essa água, além de atravessar por dentro da casa do rapaz, ela vai para a casa da senhora Dona Zeni. Ela já reclamou várias vezes, reclamou comigo, porque assim, não é falta de pedir, não é, Dona Zeni, porque a gente sempre está pedindo. Então, ficou essa promessa do senhor Yolando, falou que resolveria isso aí no ano passado, não foi feito coisa nenhuma. Então, queria até estar pedindo que o atual secretário hoje esteja lá para dando uma olhada lá, ver o que dá para fazer, e se der realmente, que passe para o povo, mas que não fique na conversa só também, de falar que vai fazer e deixar o povo esperando ali. É um descaso grande com o povo, porque foi feito o asfalto novo ali. Na época era para ser feito uma tubulação que retirasse essa água, ou para a rua São João ou para Ferdinando. Ficou na conversa só, terminou, o palco foi terminado lá, a praça, e acabou não sendo feito coisa nenhuma. Então, peço para que o senhor secretário de Obras esteja verificando lá e tome alguma providência. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo pauta a ser tratada na presente ordem do dia, essa presidência convoca o douto plenário para uma sessão extraordinária que vai acontecer na quinta-feira, às 8 horas da manhã, para a única discussão e votação do projeto de lei número 13 de 2010, que dispõe sobre a autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos oriundos da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Passaremos, então, para a explicação pessoal. E, de acordo aqui com o livro de inscrição, com a palavra, o nobre vereador Pedro da Fonseca. Mais uma vez, boa noite. Queria primeiramente parabenizar todos aqueles trabalhadores desse município, lembrando que dia 1º foi o dia dos trabalhadores. A todos que já passou por essa casa e também aqueles que têm feito muito por esse município, que são os nossos funcionários da Prefeitura, da Câmara e os demais trabalhadores. Vou ler só uma pequena mensagem que eu estava lendo no jornal,
que é mais ou menos assim. O Dia Mundial do Trabalho foi criado em 1889 por um congresso socialista realizado em Paris. A data foi escolhida em homenagem à greve geral, que aconteceu em 1º de maio de 1886, em Chicago, o principal centro de indústria dos Estados Unidos naquela época. Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar contra as condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Naquele dia, manifestações, passeatas, piquetes e discursos movimentaram a cidade, mas a representação ao movimento foi dura. Houve prisões, feridos e até mortes no confronto entre os operários e a polícia. Segundo o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, o IBGE, o número de pessoas desempregadas em janeiro nas 6 maiores regiões metropolitanas do país, nas quais a medida do índice era de 1,7 milhões, quase 95 mil, mais que em dezembro de 2009. Em decorrência desses números, é possível avaliar quanto o Brasil ainda é carente de políticas públicas que tiverem as pessoas de informalidade, que lhe dê um emprego digno. O empresário, por sua vez, é refém de um sistema tributário que lhe rouba soma alta em impostos sobre o que produz e também é obrigado a deixar para o governo quase que o dobro do valor pago ao funcionário devidamente registrado. Também, muitas vezes, fica de mãos atadas, trabalha no limite por não suportar mais os funcionários economicamente falando. Claro que muitas conquistas foram feitas. A empregada doméstica, por exemplo, já tem seus direitos reconhecidos perante a lei. O recém-criado MEI, microempreendedor individual, também está tirando muita gente da informalidade. Mas estamos ainda longe de acertar os passos nesse assunto. Afinal, o trabalho dignifica o homem, gera riquezas para o país e nos faz cidadão de verdade. Queria dizer. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Angelino. Senhor presidente, membro da mesa, senhor vereador, mulheres presente. O que traz aqui nessa situação pessoal é o seguinte: essa semana fui chamado lá embaixo, perto da padaria. Estava um mutirão de gente lá. Chamaram o vereador Sérgio, chamaram a Débora. O pessoal estava desesperado. O engenheiro foi tomar café lá, do DR, e falou que ia fazer uma mureta ali, para não subir um carro. O carro que vinha de Mogi, vinha, dava a volta, chegava aqui na entrada da São João, ali, que subia para chegar na praça. O pessoal fica desesperado. Vereador, pelo amor de Deus, eu vou fechar a padaria, se acontecer isso, já fecharam, levaram o banco para cima, fechou o posto de gasolina. Agora, mais essa, fazer uma mureta aqui, para não passar nenhum carro mais aqui que vem de Mogi. Ficaram doidos, viu? Olha, pensei que ia apanhar lá até, tanta turma estava brava, viu? Aí, chamaram o vereador Sérgio, chamaram a Débora. Falei, não vai acontecer isso não. Vou ligar para o prefeito e não vai acontecer. Daí eu liguei para o prefeito apareceu lá e calmou a turma. Mas conforme vinha de Mogi, os caras não iam subir para cima, mas ele ia chegar até aqui na Rua São João, no Morro de Cá, para depois subir lá em cima, fazer o balão para o posto de saúde e voltar para vir para Salesópolis.
Não ia nem no Bragança, Matheus no Bragança estava doido lá, viu? Ara, foi difícil, viu, mas calmou tudo. O seguinte é outro problema. Essa semana ficamos, aqui na Santa Casa tem só uma ambulância. E lá no distrito tem um. Aqui precisava 2, pelo menos 3. E essa semana faltou a ambulância lá, onde eu dei 3 viagens aqui em Salesópolis, para trazer criança, machucou na escola, outro com febre e mais uma velhinha. E sobrou até para o novo vereador Sérgio, que parece São Paulo, porque não tinha ambulância, não tinha o gol que estava lá, quebrou, não voltou, não arrumaram até hoje. Foi para São Paulo com um casal. E eu fiquei transitando lá e ele foi para São Paulo. Então, estou pedindo aos vereadores, cada vereador tem um partido, tem um deputado, fazer um pedido para montar mais ambulância na Santa Casa. Santa Casa precisa mesmo de ficar uma de plantão. O distrito também não pode ficar sem ninguém. Não pode ficar. Se eu estou lá e o novo vereador certo está lá, ele quer pagar, isso não está. Dinheiro para pagar o táxi não tem. Eu até remédio comprei para a criança, 42 remédios, porque a mulher não tinha dinheiro para comprar. E a Santa Casa não deu remédio, e nem o posto de saúde estava fechado também. Era tarde. Mas isso não tem problema. O problema é o seguinte, que a Santa Casa vai ter de ter pelo menos 2 ambulâncias. De plantão. Um sai, outro fica. Não é verdade? Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui meu abafo e desabafo, peça ao senhor prefeito e dá um jeito de comprar mais uma ambulância e deixar de plantão aí. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Bom, senhor presidente, vereadores, munícipes presentes, a gente nota que as coisas começam a cada dia mais se complicar quando a gente começa a ver pessoas, como meu companheiro de partido, Angelino Rodrigues, que vem à tribuna para fazer um desabafo dessa forma. Isso mostra como estão as coisas no município. Porque eu já sou um vereador já acostumado a falar, a criticar, a cobrar. Alguns vereadores já são mais tranquilos, dão tempo ao tempo, mas está chegando um momento que se ultrapassou o limite da espera e passa o limite do desabafo. Não adianta nós termos grandes praças, custando 771 mil, e não ter uma ambulância para levar um paciente para o hospital que ele deve ir. Então é isso que nós temos que pensar. E com relação ao que ele até frisou aqui, a saúde, quando eu falei aí, acho que 2 sessões passadas, sobre a Santa Casa, algumas críticas por parte das pessoas que comandam o setor da saúde foi feita ao meu nome. Mas eu prefiro que eles me criticam e continuem a me criticar do que eu ser omisso. Porque quando eu falei da dívida da Santa Casa, foi porque, permite citar o vereador Vanderlon, que esteve numa reunião, passou essa dívida. E a dívida é de 1.714.000. E aqui, assinado, carimbado, pelo contador da instituição, foi o mesmo que chegou na minha mão, foi o mesmo que chegou para o provedor. Então, o provedor ele é uma pessoa simples, deve estar com muita vontade de fazer o trabalho dele, desenvolver da maneira possível o trabalho dele, mas ele tem que começar por um plano de trabalho. Ele tem que colocar qual é a meta, o que ele quer atingir. E aí sim, essa casa vai poder correr atrás para poder ver se a ambulância é o melhor caminho, se um centro cirúrgico é o melhor caminho, se um novo prédio é o melhor caminho. Aí nós podemos falar o que nós vamos fazer. Porque é isso que está acontecendo no dia a dia. São essas reclamações. Aí quando a gente fala, baseando-se em documentos que saem da própria instituição para casa, acho que a gente só critica. Mas como eu posso chegar a um deputado, como que eu posso pedir uma reunião ao Palácio do Governo, se nós não temos um plano de trabalho e podemos, na verdade, saber qual a real situação que se encontra a entidade no município? Então, primeiro, eu tenho que falar em cima daquilo que eu tenho em mãos. E acho que não devia de vir para a Câmara esse documento. Eu acho que assim que assumiu a provedoria e tinha o documento em mão, publicasse na imprensa local, na rádio do município, e falando de que forma pegou.
quem é o culpado responde, se tem algum culpado. Mas a atual administração é essa. É assim que eu vou pegar e é por aqui que eu tenho que trabalhar. Até para dar confiança à população quando for ajudar a entidade. E todos nós temos que ajudar a entidade de saúde. Por quê? Porque o primeiro local que nós vamos, quando sentimos a primeira dor, ou uma situação até mais grave, é na nossa Santa Casa. Então, se a ambulância está faltando, por que eu vou pensar em coisas grandes se eu não resolvo o básico? Isso é uma das situações que eu quero deixar bem claro. A hora que a provedoria apresentar aqui para essa casa um plano de trabalho, nós vamos juntos, não é esse vereador ou aquele, todos com certeza vão correr atrás para ajudar, vão correr atrás dos deputados, seja federal, estadual, vamos ver de onde vai vir esse recurso. Mas um plano de trabalho, discutido, apresentado, palpável, não simplesmente falar, estamos devendo e nós não podemos falar que o médico que estava lá atendendo era um péssimo profissional perante a nossa sociedade. E foi o que eu disse aquele dia. Se eu mentir, tem um monte de gente na cidade para desmentir o que vinha acontecendo. Isso é a questão da saúde que eu queria colocar. Vereador Angelino, a hora que chegar um plano de trabalho a esta casa, que seja real, nós vamos juntos correr atrás, que com certeza nós vamos conseguir alguma coisa. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação aos buracos em nossa cidade. Nós temos aqui uma empresa, criou lá um pátio bem montado. Eu acho que se partir de uma reunião séria desta casa, executivo, deputado, governo do Estado, que está agora pleiteando aí a presidência, né? Eu acho que nada impede que essa empresa possa, de repente, colaborar com o município, já que ela vem fazendo obras no município, para pelo menos, não dá para falar ponto crítico, está cheio de ponto crítico, mas pelo menos aqueles buracos maiores, que agora já não dá mais para desviar, tem buracos que você não desvia mais, poder ser tampado. Então, acho que cabe aí um trabalho desta casa, através do senhor presidente, que nos represente, do chefe do executivo, para que possa aí estar cobrando, pedindo, para que possa o Estado, junto com a empresa que está aí próxima a nós, estar vendo essa situação, e pelo menos aqueles buracos que já não dá mais para desviar, possa estar sendo tapado. Também, senhor presidente, quero aí depois estar conversando com meus companheiros aí de comissão de meio ambiente, porque o CIPAS, que é o consórcio Biritiba-Salesópolis, que é o aterro sanitário que não está operando devido à falta de licença, ele adquiriu máquinas. E entre essas máquinas teve uma recente comprada na atual gestão, tanto desse prefeito dessa cidade como do prefeito de Biritiba-Mirim. E nós vamos ter que estar, não só de repente se essa máquina estiver parada, solicitando essa máquina para estar trabalhando para ambos os municípios, enquanto não se resolve a pendência do CIPAS, mas também nós levantarmos de que forma ela foi adquirida, qual valor foi pago, ou nós sabemos disso. Nós aprovamos um convênio, um contrato, mas não sabemos quais são as máquinas, quanto ela foi paga, é nova, seminova, está segurada ou não, para que não ocorra aí, daqui a pouco, roubos ou coisas mais. E nós temos que estar requerendo. E nós vamos requerer, ou eu vou requerer, se assim a comissão como achar melhor, para que nós tenhamos o conhecimento de todo esse consórcio, bem como da máquina que foi adquirida recentemente. Queria também aqui falar sobre sinalização, que nós já vemos debatendo, tanto o vereador Sebastião, o vereador Vanderlon, a vereadora Deise. Não dá mais. O pessoal não está mais andando em alguns lugares na cidade. Porque tem lugar que não dá mais para andar. E aonde dá para andar, o pessoal está voando. Então, nós estamos pedindo sinalização, atuação, porque está ficando insuportável. Parece que não, cidade pequena, tranquilo, mas está ficando insuportável a questão do trânsito no município. Lá mesmo, que já foi citado aqui pelo Vanderlon, não diretamente esse assunto, mas no local, está da usina. Um trecho foi pavimentado, ônibus de excursão, veículos que vão lá para conhecer a usina, caminhão, estão passando uma velocidade grande. E não tem por onde a população andar se não for pelo canto da estrada. Então nós precisamos lombada naquele local. Já deveriam ter providenciado quando estava fazendo lá
a pavimentação. Não fizeram. Mas hoje mesmo nós estávamos conversando. Nós estamos pedindo, estamos falando e estamos registrando em ata. Porque, infelizmente, vai acontecer alguma coisa séria naquele local. Se não tomar a atitude que deve ser tomada. Aí, nós vamos também tomar as outras medidas, pegando as atas dessa casa e mandando aos órgãos que vão ter que cobrar depois. Porque uma vida, depois de perdida, não volta mais. Não vai voltar. E o caso está sério. E nós já estamos falando 2 ou 3 sessões nessa casa. Também queria parabenizar todos os trabalhadores do nosso município, o pessoal da prefeitura, que mesmo nas dificuldades vem aí movendo a cidade, tentando os funcionários fazer aí, muitas vezes chateado por um ter reconhecimento, outro não. Plano de carreira que até hoje não saiu. Esperamos um dia ainda falar hoje, nós vamos votar o plano de carreira. Mas eu queria parabenizar todos esses funcionários, os funcionários da área rural, que trabalham na área rural, no pesado, no batente, os funcionários dessa casa, porque dia 1º é o dia do trabalhador, nós temos que comemorar, muitas vezes não só fazer manifesto, mas também repensar tudo aquilo que vem ocorrendo. E foi uma data aí estipulada, e nós temos que dar os parabéns a todos os funcionários. E dizer também, não encerrar nas nossas falas, senhor presidente, a chateação que nós temos, porque passaram que o concurso da administração vai ser domingo. Domingo, dia das mães. Temos 360 dias no ano. Vão marcar um concurso no dia das mães. Eu acho que quem fez isso não tem mãe, porque se tivesse, não tinha marcado. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora, Deise. Senhor presidente, vereadores e munícipes aqui presentes. Achei interessante as palavras dos vereadores que nos concederam sobre a saúde, quando a gente tem que se unir e ter humildade. Achei bom, porque todos nós precisamos, como o vereador Claudinei nos falou. Então, eu queria falar que eu, como membro da Comissão de Saúde, nós estamos fazendo um trabalho, me permite, o vereador Vanderlon como presidente, o vereador Paulo como secretário, e essa semana, como eu estou sempre na Santa Casa, eu fui ter lá verificar, porque como eu trabalho com portadores de necessidades especiais, eles são sempre precisando de tomografia, eu fui verificar o que estava acontecendo. E fui falar com a enfermeira-chefe do estabelecimento, e ela me passou como que é o procedimento da tomografia, porque eu não falei, meu Deus, se a gente precisar da tomografia para um paciente, ou para um ente querido, ou para um munícipe mesmo, qual é o procedimento que é tomado? Então, eu estou passando aqui, eles vão passar para a gente, através, até é importante que tenha reuniões, sim, para ser falado. Então, a tomografia, ela passou assim para a gente, que se o médico, ele passa a tomografia para a pessoa fazer, essa tomografia vem sem laudo. A pessoa vai, o paciente vai até o hospital para fazer a tomografia, e essa tomografia vem sem laudo. Chegando aqui na Santa Casa, como vem sem laudo, como o médico não é especialista, ele não vai poder dar o resultado do que saiu na tomografia. Então, essa tomografia tem que voltar. Então, o procedimento certo é que esse médico vá e manda fazer uma avaliação neurológica. Então, se ele vai até o hospital para fazer a tomografia, lá tem a especialidade, que é o neurologista. E esse neurologista, ele vai dar o laudo que vai vir até a Santa Casa. Ou sim, também, esse médico que estiver em plantão, no plantão, ele pode pedir que essa pessoa passe pelo neurologista daqui, que já temos na Santa Casa, que é a doutora Vânia, que atende todas as segundas-feiras. Outra coisa, aí eu fiz essa pergunta, e se a pessoa tiver um acidente e não tiver um neurologista e o médico precisar que ela faça? Aí ele falou assim, que é um outro caso, isso que a enfermeira passou. Então, eu acho que é interessante, nós da comissão, estar sempre ciente do que está acontecendo, verificando o que a gente pode ajudar e passando
para os nossos colegas, ou eles mesmos passando para a gente, como teve isso semana passada aqui, eu fiquei preocupada, como foi citado aqui nessa tribuna, então eu fui até lá e verifiquei. Só que eu pedi que entregassem papel, porque o que é falado a gente não pode provar. Então eu pedi que fizesse um documento para a gente, porque como é passado e foi citado que foi um funcionário que citou, não foi, né, foi isso que o vereador que subiu, né, vereador Claudinei, que foi um funcionário da Santa Casa que passou, que não poderia fazer mais a tomografia. Poderia levar a tomografia. Então, eu pedi para ela que entrasse em contato e verificasse o que estava acontecendo. Ela falou que iria conversar e iria ver como poderia ser esse procedimento, por escrito, para a gente saber. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. E o interesse nosso aqui é os munícipes, é as pessoas necessitadas. Porque enquanto não está na pele da gente, a gente está tudo bom. Entendeu? Mas quando vem que é na pele da gente, a gente quer resultado rápido. Então, é mais uma coisa que eu acho que a gente tem que verificar, ainda mais que é saúde, mas eu tive essa resposta. Outra coisa também, outro assunto é sobre a telefônica. Vocês vão falar assim, nossa, você traz muito problema seu. Trago mesmo, porque foi comigo que aconteceu. E como foi comigo, eu já tenho certeza que aconteceu com vários munícipes, não foram passados para mim, mas foi o que aconteceu. Eu tenho um telefone na minha casa que é o fixo. Fazem 10 anos que esse telefone está na minha casa. A conta do telefone da minha casa, ele é débito automático. Quando foi agora, na semana passada, o meu telefone estava mudo. E nós vamos verificar o porquê. E na minha casa tem idosos. Tem minha sogra, tem minha mãe, tem minha tia, e tem crianças e tem pessoas. Entendeu? E nós temos familiares. Pessoas, ainda mais como eu vereador, eu tenho que receber muitos telefonemas de munícipes, de pessoas que votaram para mim, e eu queria saber o que estava acontecendo. Aí, nós telefonamos para a telefônica. Ele falou assim que foi pedido o corte do telefone. Eu falei, como? O corte do telefone? Por que o corte do telefone? Meu telefone não é WLL, meu telefone é fixo. Aí ela pegou e falou assim, não, você pediu. Aí eu falei, mas quem que pediu? Foi no dia 16 de abril. Que foi pedido o corte do telefone e eu não posso falar para você como que foi. Você vai ter que fazer um requerimento para mandar. Nós fizemos, mandamos, nós estamos esperando a resposta. Está fazendo hoje, nós estamos no dia 3 de maio e nós estamos sem telefone na minha casa. E eu falei, sabe, eu tive que falar que eu era vereadora, que eu ia tomar as providências e foi um desacaso. Então eu gostaria, senhor presidente, que marcasse uma reunião, não por mim, tá? Mas pelos munícipes que tem aqui estão acontecendo, que eu tenho certeza. A gente não tem internet, a gente não tem telefone celular, a gente agora não está tendo telefone fixo, porque eles vão lá e cortam. O que você entende com o corte? Que você não fez o pagamento. Então eu queria que verificasse isso e conversasse, porque é um descaso que está acontecendo. Eles não dão importância do que a gente fala. Outra coisa que eu queria falar também, que o vereador me concedeu, é sobre as lombadas na cidade. Mais uma vez, para ficar frisado mesmo, porque vai acontecer alguma coisa, não só na Avenida Victor Vu, como for citado, tá? Na Estrada da Usina, mas em toda a cidade. Aonde não tem buraco, não tem lombada. Entendeu? Então, que eles pintem as lombadas, que façam lombadas, porque é uma vergonha. Tá? Ou a gente anda em buraco, ou a gente anda em monte, que a gente não sabe se é lombado ou é sujeira. Então, que verifique isso também. Outra coisa que também foi citada nas sessões anteriores é sobre o transporte, que continua uma vergonha. Eu não sei se foi pedido uma reunião, como foi pedido várias vezes aqui nessa tribuna, mas que faça uma reunião com urgência, porque é outro desacaso que estão tendo com a gente. E outro assunto também, é que eu não sei, pedir para fiscalização ou da agricultura ou da zoonose, que verifique as formigas que estão na avenida próxima à casa do ex-prefeito Feital, porque ali já estão fazendo montanhas. É mais ou menos, eu passei ontem, hoje, por ali, e é uma vergonha. O formigueiro tomou conta daquele lugar. E eu sei que acho que ali, não sei qual que é o procedimento, mas eu sei que acho que não vai poder colocar remédio, porque já é próximo ao rio.
Então, acho que não pode colocar. Então, que verifique, porque não tem condições. Já não temos calçada para fazer a caminhada. Agora, com formiga, nem na sarjeta a gente não pode andar. Tem que andar no meio da rua. Então, que queria que verificasse isso também. E gostaria também de parabenizar, atrasado, a todos os funcionários, os trabalhadores que aqui estão presentes, entendeu? Aqueles que já estão logo, já vão ser trabalhadores, mas eu tenho certeza que já trabalham em casa, então não deixa de ser uma trabalhadora. E eu queria parabenizar a todos, que se Deus quiser, cada vez mais a gente, brasileiro, por mais que a gente sofra no nosso município, no nosso país, mas a gente não deixa de trabalhar e pensar num dia melhor ou amanhã. Era isso que eu tinha para falar, eu queria me deixar, meu muito obrigado. Vereador Paulo, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, gostaria aqui de deixar registrado que apoio todas as reivindicações dos meus colegas e companheiros, bem como a citação do nobre vereador Angelino, no que se refere à questão das ambulâncias para o nosso município. Em primeiro lugar, eu acho que parabenizar o Dia do Trabalho é uma obrigação, mas acredito eu que dentro da classe trabalhadora, seja ela do nosso município ou do país inteiro, ninguém está satisfeito. Porque trabalhador que desempenha a sua carga horária, cumpre o seu horário, o seu dia, e, na maioria das vezes, diante até da sua pretensão a nível de carreira, não tem o reconhecimento necessário. Então, parabenizo o trabalhador pela tentativa e pelo sacrifício. Ele sim realmente merece os parabéns. As entidades ou as empresas ou autarquias, todas elas deveriam rever realmente o conceito direcionado ao trabalhador, como tratar o trabalhador. Qualquer empregado merece o respeito necessário. Então, parabenizo sim, não o Dia do Trabalho, porque ele é mais um dia de 365, só que quem trabalha e quem executa é o trabalhador. Então, não há classe patronal, e sim ao trabalhador. A ele eu realmente parabenizo. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria também de solicitar à Secretaria de Saúde para que fosse enviada a essa casa, pelo que eu pude notar, não foi realizado fora do município, ou seja, nas áreas rurais, a utilização do trailer odontológico, seja ele para fazer realmente a prevenção. Então, acho que isso é de suma importância, já se passou 1 ano e 4 meses, então esse veículo, ele não foi adquirido para ficar parado. Acho que é de suma importância que os agentes de saúde se empenhem realmente, juntamente com a Secretaria de Educação, em se montar um cronograma para que faça o atendimento dessa criançadinha na roça, nas escolas rurais, e mesmo no final de semana, onde previamente marcado, eu sei que as associações existentes no município podem muito bem estar fazendo uma montagem de um cronograma que venha atender, muitas vezes até crianças que não estão em idade escolar, mas elas têm a necessidade de ser atendidas. Então, acho que isso é de suma importância para o nosso município. Usando um pouquinho da solicitação da vereadora Deise, eu só vou acrescentar, dar um adendo a uma questão que nem uma receita de bolo. É necessário um ingrediente para você fazer ou realizar. Então, o médico, quando solicita a tomografia,
é só ele emitir que a tomografia seja com laudo. Se ela for uma tomografia, o cara não colocar com laudo, o cara lá não vai fazer com laudo. Então, ela tem que ser expedida com laudo. Então, é mais um acréscimo, porque eu sei que eu convivi uma parte, e a gente, pelo entendimento que já teve dentro de área de saúde, depende da requisição que seja feita. E o médico também, muitas vezes, pula por cima de tomografia e já pede ressonância. Eu acho que existe um caminho a ser obedecido na área de saúde para que não congestione a questão de exames difíceis que as referências nossas, pelo sistema SUS, não têm capacidade de atender. Eu sei que tem gente que está 4 meses esperando uma ressonância. Tem gente que está há mais de 3 meses esperando uma tomografia. O custo desses exames não é barato. E o sistema de saúde no nosso país, não é local, é no país, ele não supre essas necessidades. Falta investimento, falta leito, falta atendimento, falta profissional e falta médico. Não é aqui, é no país. Se a gente observar em termos de jornal, o que a gente assiste na televisão, eu até desligo, porque eu vou falar um negócio para você. Todo dia é a mesma coisa. Os caras começam mostrando tudo o que tem de errado. E é sempre gente no corredor morrendo, gente esperando, gente na fila em tudo que é lugar no país. Então, não é fácil o cara depender de um sistema de saúde nesse país. Então, o trabalhador, que eu acabei de parabenizar, ele sofre quando trabalha, sofre quando precisa do sistema médico e vai sofrer depois quando vai aposentar, porque é outra luta para aposentar. O cara tem que apresentar até a unha do pé encravada para ele conseguir aposentar. E tem que ser documentado. Então, difícil sobreviver nesse país, onde realmente se criam muitas leis, muitos projetos, mas o investimento na área de saúde ainda não chega a 10% do que seria necessário. E buscar alternativa para isso depende dos nossos governantes. Então, a hora de cobrar está chegando, vai ter eleição por aí. E é sempre essa hora de cobrar. Mas é cobrar e reivindicar depois dos 4 anos, não parar. Porque acho que é a única chance que qualquer trabalhador tem, que qualquer morador e qualquer munícipe tem. Gostaria de solicitar também que fosse intensificado a questão da campanha da dengue, porque a gente vê se alastrando pelo litoral e por todos os lugares, e eu acho que é uma coisa que nós não percebemos e, de repente, mora ao lado, está ao lado, num terreno vazio, num terreno baldio, e eu acho que precisa ser intensificado. Antes de acontecer, vamos prevenir, tentar buscar realmente. Eu acho que o município não tem um carro de fumaceira, aqueles carros, não existe no nosso município. E se depender, se nós solicitar, acho que vai levar mais uns 3 anos até chegar aqui. Né? Então, vamos tentar fazer uma prevenção com os agentes sanitários que nós temos, que a gente dispõe, visitando e cobrando. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlão. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, nessa última terça-feira, com muita dificuldade, consegui agendar uma reunião com o senhor prefeito, junto ao presidente da Associação do Ribeirão do Pote, devido à dificuldade que aquela entidade vem encontrando em fazer essa reunião com o senhor prefeito. Então ele pediu para que eu tentasse intermediar. Foi uma semana de muitas ligações, de muitos pedidos, para que aí eu pudesse conseguir fazer essa reunião e a entidade poder trazer aí as reivindicações que eles tanto vinham passando as dificuldades.